Nesta série especial com os vereadores da cidade de Uberlândia, ao meu lado o vereador William Alvorada, falando da situação política, dos acontecimentos públicos que acontecem na Casa Legislativa. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Fabiano. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus mais esta oportunidade que toda a família da TV nos dá, né, na pessoa do Ailton, cumprimentar todos os seus diretores, todos os componentes dessa TV tão importante que tem sido para a nossa cidade, por ser comunitária e dando aí a oportunidade de levar políticas públicas e também relato como esse de nós vereadores aqui até a população. Como que foi militar pela política e da onde surgiu esse projeto de trabalhar com o povo? Na verdade, Fabiano, toda a minha família, pessoas próximas, nunca tiveram envolvimento com a militância partidária. Eu costumo dizer que todos nós somos políticos, né? Seja na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso meio onde nós vivemos. Quem falar que não está errado. Ele pode até dizer, contradizer a ele mesmo, mas ele é político de alguma forma. E fazer a política no partido é diferente das outras políticas. Eu sempre fiz política. Eu fiz dentro da sala de aula, eu fiz com o Grêmio Estudantil, eu fiz a política dentro do futebol. E quando me convidaram a ingressar num partido político, né, para que pudesse fazer então as políticas públicas, ser esse agente político, foi no ano de 95. Eu era presidente de bairro no Conjunto Alvorada, né, tinha ali um estabelecimento, um comércio, onde eu recebi uma proposta a ingressar num partido político. Eu até, a princípio, para início, eu achei um pouco, muito assim, por aquilo que talvez possa ser naquilo que nós temos os dados hoje, que tem aí 70% até 80%, a pesquisa mostra, de pessoas que não envolvem na política partidária e não participam da política partidária. Eu era uma dessas pessoas que não me envolvia com a política partidária e muitas das vezes criticava. Foi até bom para me aprender a dizer que dessa água talvez a gente não bebe, porque amanhã às vezes a gente pode, né? Então eu caminhando ali, fazendo algumas ações como líder comunitário, como presidente do bairro, eu já fazia algumas políticas, mas sem intenção nenhuma, sem nem pensar em ser um vereador, nada disso, nem ingressar em partidos políticos. Foi quando eu recebi o primeiro convite a me ingressar num partido político. Eu entrei junto com alguns amigos, com algumas pessoas, para que pudéssemos ali fazer, na verdade, uma tentativa de uma forma de brincadeira que nós entramos. Eu até confesso que Deus é tão bom e maravilhoso, né? A gente tem que estar sempre adorando a Ele, que Ele não permitiu a minha ida para o Poder Legislativo. Porque, na verdade, se eu vou no ano de 96, eu não sei ao que eu iria fazer e para onde eu estava indo. Não tinha a mínima noção do que é e a responsabilidade que é ser um agente político e com um mandato de vereador na cidade de Uberlândia. Então, foi assim, graças a Deus, Ele não permitiu em 96 de eu ter sido eleito. Eu fiquei com 956 votos naquela ocasião. No ano de 2000, recebi um segundo convite para sair mais uma vez candidato. Também eu saí pela segunda vez, perdi a segunda eleição. Aí, na persistência, vim para a terceira eleição em 2004. Também perdi ela ficando na suplência. E aí eu até falei com os amigos, com a família, falei, olha, agora que a gente já está entendendo mais um pouco, nesse meio termo desses anos em que eu já estava dentro da agremiação ou do partido político, eu já estava compreendendo mais algumas coisas sobre legenda, sobre como funciona a questão das contas matemáticas para que possa ser as cadeiras adquiridas pelos partidos. Tudo isso a gente foi tendo essa compreensão. Eu fiz um propósito com Deus, e também com as pessoas que estavam ao meu lado, familiares, pessoas que estavam comigo já, sabe, porque é muito desgastante. Eu fiz um propósito com Deus, falei, olha, vai ser a última ou a primeira de algumas que poderá estar vindo com a permissão do nosso Deus. Em 2008, então, eu seria a quarta eleição a disputar para ser eleito ou deixar de ser candidato, né, estando no meio da política, como dirigente partidário, que sou hoje, né, como chefe de gabinete, que fui do Tenente Lúcio quando foi presidente da Câmara Municipal, ou seja, talvez não seria para mim o mandato, seria para mim estar no meio da política, mas podendo ser útil de alguma forma. Mas Deus permitiu em 2008 a nossa eleição, a primeira eleição, e
fizemos o nosso primeiro mandato, conduzindo nossos projetos todos, nunca esquecendo das nossas origens de movimento popular, né? Trazendo um dos primeiros projetos que comemora agora no mês de abril, o Dia do Líder Comunitário, a primeira lei em que fizemos. Temos o nosso gabinete móvel, né? Aqui a cada 15, 20 dias nós estamos numa região da cidade também, ouvindo a população, trazendo até a nós as suas reivindicações, trazendo políticas públicas, fazendo as suas reivindicações local. Com isso, nós conseguimos vir para a reeleição nossa no ano de 2012. No quartel, sempre tiveram a alvorada pela madrugada, sempre a gente já tinha lá esse começo de um indício para esse sobrenome Alvorada, né? Sempre a gente já teve esse desejo. E, coincidentemente, a gente tivemos aí dentro desta comunidade do Alvorada, né, alguns anos ali, por mais de 15 anos como comerciante, também como presidente de bairro, e na época que nós saímos candidatos a vereador, nós éramos dois, o William José da Silva, que é o meu nome e o nome de um outro companheiro. E aí houve lá, no momento lá, alguém que falou, por que você não coloca o William Alvorada? Porque aí fica, diferencia do seu xará que está aqui, e de uma forma assim aceitável, sem pensar que aquilo poderia se tornar um nome, hoje poderia dizer assim, em termos de um marketing, né? Podemos até dizer assim, nem foi impensadamente. E ficou o William Alvorada, e surgiu, e agora já não tem mais jeito, porque quando fala William no meio político, às vezes as pessoas, William Alvorada, não, William Alvorada. Então veio o nome criado numa reunião mesmo com os colegas lá, os companheiros de partido. Com mais imagens da nossa cidade, o seu passado e agora o seu presente. Então vamos nessa, você na tela, o canal do cidadão. Toda minha adoração, Uberlândia, frutos em faculdade, unidas em bigonas, tua marcha triunfal, teu progresso és tudo a trabalhar na universidade. Cidade industrial, Uberlândia, terra gentil que seduz, Uberlândia, joia da minha afeição, Uberlândia, tua riqueza reluz, pois seus jardins toda minha adoração, Uberlândia, luzes em profusão, turistas voadores entre os campos morinais, clubes sociais, recantos adoráveis, clubes beirando as colinas. Você acompanhando as imagens belas da cidade de Uberlândia, no ontem e hoje da nossa cidade, nós voltamos aqui com o vereador William Alvorada, falando sobre a questão da saúde. A nível de país, de estado hoje, vive situações hoje que nós estamos acompanhando todos os dias, principalmente vocês da imprensa. O que ocorre especificamente naquela nossa região,
assim podemos dizer. O Alvorada ali acaba sendo o bairro primeiro daquela região, onde nosso posto de saúde dentro do bairro Alvorada ficou tão pequeno diante daquela reivindicação lá nos anos 90, que foi quando chegou aquele posto de saúde ali, nós notamos agora resolvida a nossa demanda. Mas hoje nós somos ali mais de 30 mil habitantes naquela região. E com isso, logicamente, existem as demandas, existem as políticas na área de saúde, da prevenção, existe a saúde da família, são as equipes que visitam também as pessoas até as suas casas. Agora, logicamente que era já uma conquista nossa, um posto de saúde dentro do Almir. E esse posto de saúde, o que é que ele fechou? Porque às vezes a oposição, as pessoas que trabalham num contra, e é importante ter oposição, no regime democrático isso é muito importante, a oposição tem um papel fundamental no que é o trabalho como legislador e também referente ao executivo, mas tem que fazer com responsabilidade. Tem que trazer de fato aquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente não ficar jogando para a população aquilo que é em verdade. A casa que estava locada na prefeitura, o proprietário não quis mais renovar o contrato com a prefeitura. É uma casa que existe na Avenida Solidariedade, lá dentro do Almir. Então, essa casa não sendo alocada para o município, o que é que ocorreu? Imediatamente eu falei com o prefeito Gilmar. E de pronto ele falou, podem achar lá uma casa que esteja com a documentação legalizada e vamos locar. Agora nós bem sabemos, todos nós, né, que acompanhamos ali o bairro do Almir, os bairros adjacentes ali no entorno, que realmente tem a dificuldade nos papéis, documentos daquelas residências, parte delas ainda não se encontra legalizada ainda. Então, é a dificuldade em alugar, em achar uma casa também que atenda para ser um posto de saúde, para atender, até porque nós falamos do Almir, mas é do Almir, é Joana Dark, é Celebridade, é o São Francisco, Jardim Sucupira, todo aquele entorno ali são Prosperidade, são bairros ali que aglomera inúmeras famílias ali, então não é simplesmente um bairro pequeno, é um bairro grande, é um bairro populoso, é um bairro que não adianta ir lá abrir um cômodo e dizer, olha, esse cômodo aqui vai ser o posto de saúde. Agora, a nossa reivindicação em forma de requerimento é que nós tenhamos lá a construção de um posto de saúde, que seja construído, conforme tem dentro do bairro Alvorada, que nós possamos construir lá realmente, que não precisa ser alugado, que possa ali a prefeitura trabalhar no sentido de desapropriar, sem dúvida nenhuma, um setor ali, ou uma casa, fazendo permuta com alguma família num ponto estratégico ali, e construir um posto permanentemente ali para fazer esses primeiros atendimentos, essa prevenção ali com aquelas famílias naquele local, que é muito importante, nós não temos dúvida disso. Existe lá um outro atendimento, porque fechou esse, mas ficou um no Joana Dark. Existe um outro lá que é uma casa alugada também, né? Eu até tive no governo anterior lá, e é uma casa que talvez, se for passar bem na peneira, ela não teria condição de ser um posto de saúde, na verdade, por se tratar de saúde. Mas eu fiz a indagação na época, e eles falaram, melhor você ficar quieto, porque senão, se nós fechar isso aqui, nós não vai ter nenhum. Então, eu preferi me deixar a coisa dar sequência naquilo que é uma casa que tem lá, porque queira ou não, está sendo atendido por lá, até que venha definitivamente o nosso posto de saúde a ser construído ali pelo nosso executivo, pelo prefeito Gilmar. Para que dá o acesso desse paciente, ao receber essa triagem, possa receber assim, uma auto-orientação mais rápida por parte dos médicos que estão atendendo as UAIs. Exatamente, essa é uma procura, eu sou relator na Comissão de Saúde na Câmara Municipal, e como relator desta comissão, que é uma comissão importantíssima, de grande, vamos dizer assim, de responsabilidade, porque se trata em saúde, nós propusemos, mediante as visitas aos postos de saúde, às nossas UAIs, e nós vimos que hoje existe já um indício, até que assim, é uma pré-triagem, na verdade. Com as pulseiras, alguns UAIs já se fazem isso. Mas o que nós estamos propondo, tanto eu e toda a minha equipe técnica do nosso gabinete, é para que possamos, sem dúvida nenhuma, ali, trazer como forma de um projeto de lei, regulamentar a questão do atendimento. Porque se existe Estado, existe cidade, porque existe pessoas. Então as pessoas têm que estar em primeiro lugar. Nós temos que trabalhar, todo o projeto nosso, eu acredito, nós temos que estar sempre pensando primeiro no ser humano, primeiro nas pessoas. Então, esse modelo, às vezes, esse projeto, essa proposição,
desse projeto de lei, para que ele possa, sem dúvida nenhuma, trazer a tranquilidade da pessoa saber, ó, eu estou indo e eu vou ser atendido, seja pelo enfermeiro padrão, pelo enfermeiro que está ali naquele local, ou por um médico. Que seja ali feito na hora que ele chega até aquele local, que ele possa, sem dúvida nenhuma, saber, não, eu posso aguardar mais 15 minutos, mais 1 hora ou 2, mas eu estou tranquilo que comigo tá, a gente já foi vamos dizer assim, feita essa triagem, esse primeiro momento, já tive um olhar clínico, vamos dizer, da pessoa que é especializada. Porque o que nós vimos nas unidades de saúde, as pessoas que estão ali para fazer a recepção, ou seja, o administrativo, as pessoas que chegam para pegar o nome, o endereço, conferir ali toda a idade, aquela coisa toda, ele não foi preparado, ele não é formado para isso. E muitas das vezes o que nós vimos são conflitos. São pessoas que chegam da população e quer que aquela pessoa que está ali fazendo aquela abordagem, pegando o nome daquele cadastro, ele quer que ele se responsabilize. Ele chega e fala como é que é, vai atender e tudo. Ele não tem, ele até pergunta para as pessoas o que é que você está sentindo e tudo, para ele colocar na ficha, mas ele não tem a mínima noção daquilo, não é o trabalho dele. O que nós estamos propondo nesse projeto de lei é que tenha alguém especializado, que possa alguém estar ali, seja nos 4 tópicos que nós montamos, seja na emergência, e que ele teria ali 5 minutos mais para que ele pudesse de fato entrar. Se aquela unidade não comporta que aquela pessoa ali seja uma coisa mais séria, que ele já arruma um jeito, já pela regulação, de transferir o mais rápido possível, né, que seja após a emergência, que ele possa aguardar mais um pouco, e não emergente também, que ele possa ali, sem dúvida nenhuma, também ter a tranquilidade de esperar mais um pouco. Até nos hospitais privados as pessoas esperam, mesmo em grandes convênios que são descontados das pessoas, ou que as pessoas adquirem também os seus convênios, há uma parte de educação dessas pessoas em esperar, em saber aguardar. Você agenda lá nos hospitais privados. Então, no público não é diferente. O público, ele é nosso, ele é do povo, mas nós temos que entender que tem gestão, tem algumas coisas que são regulamentadas. E a proposição desse projeto é que nós possamos regulamentar esta situação, trazendo a tranquilidade à população de Uberlândia, que são usuários aí do serviço público, e também, sendo uma lei municipal, ela vai também regulamentar também diante dos hospitais privados da nossa cidade de Uberlândia. Questão de vagas, nós temos também Uberlândia, uma superfaturação de pessoas que vêm como imigrantes e, consequentemente, são filhos que precisam estudar, ter uma educação, que está dentro da lei constitucional também, de dar essa educação a todas as crianças que estão iniciando aí o ensino fundamental. E como que esses pais fazem, já estamos chegando aí na quinzena de fevereiro, como que esses pais fazem que não tiveram a vaga dos seus filhos, como que eles podem recorrer a essas vagas? Hoje é uma questão hoje que Uberlândia passa, até porque eu repito sempre, Uberlândia ele cresce acima de uma média nacional. Enquanto o Brasil cresce 1,5%, Uberlândia cresce 3% em receber a população, as pessoas, as famílias que vêm para cá para tentar mesmo a sorte, para criar sua família, ter oportunidade, e isso acaba existindo essas demandas. Agora há toda uma forma de fazer as suas inscrições dos filhos, onde há uma fila de espera. Porque além das escolas, os e-mails que é da prefeitura, ela tem também as parceiras, as ONGs, que hoje prestam um serviço de grande relevância com o município em parceria, subsidiado com recurso público. São várias aí instituições hoje também que têm esse trabalho hoje, seja ela de tempo integral ou não, mas existe hoje essas parcerias. Mas com isso, ainda a demanda não supre, ela não dá conta. Então existe uma fila de espera. E muitas das vezes nem sempre acaba conseguindo. Às vezes as pessoas, até porque se passar na frente, uma comissão de pais, por exemplo, vai ao promotor público, faz uma denúncia contra aquela coordenadora ou contra aquela diretora, isso causa uma situação difícil. Nós, vereadores, por exemplo, nós vivemos isso quase todos os dias. O retorno das escolas, as pessoas nos ligam, as pessoas vão até o gabinete, as pessoas pedem, e muitas das não, vê lá, põe meu filho, dá um jeito, né, dá um jeitinho, às vezes tem muitos esses pedidos para que a gente possa fazer tudo isso. E muitas das vezes não tem jeito. A gente tem que ser transparente e honesto com essas pessoas. Existe uma inscrição e uma fila de espera, né? Então, quer dizer, não tem como você tirar o filho do outro para colocar essa outra pessoa. E uma outra questão também que eu queria aqui deixar registrado, Fabiano, é que
A questão agora foi a posse dos nossos diretores e diretoras e vice-diretores esta semana lá no CDL. E a gente viu o quanto é bonito o regime democrático. Nós podemos ver todas as nossas mais de 100 escolas municipais ser escolhido pela sua comunidade de uma forma ali onde os pais participaram votando, onde a comunidade foi ali votar também nesses diretores para dirigir a escola. Ou seja, não é aquela coisa, porque às vezes eu pego alguém de uma... Vamos pegar um exemplo lá da escola Rio das Pedras. Está lá do outro lado, quem que conhece mais aquela comunidade, se não as pessoas que vivem naquela região? Quem conhece mais a escola lá dos Olhos d'Água? Vamos pegar uma outra ponta, uma outra vertente. É só quem convive naquele lugar. Quem conhece mais a escola lá na Floresta do Lobo, que tem lá uma escola também municipal, é quem convive com aquela comunidade. Ou seja, nos bairros a mesma coisa também dentro dos bairros. E o prefeito Gilmar deixou isso à vontade, estava no plano de governo dele, para que pudesse ter as eleições para as escolas. E aí teve um tanto de oposição contrária a isso, dizendo que não iria dar posse para esses diretores, para essas vice-diretoras, e isso foi acontecido esta semana no CDL. Então todos tomaram posse. É um processo bonito. Nenhum de nós tivemos lá para influenciar, ou ir lá pedir voto, ou fazer boca de urna, nem o prefeito, não. Eu acho que escola é uma questão de muita responsabilidade. A escola é que vai dar a transformação do jovem, do adolescente, para que possa transformar as gerações futuras. Nós não temos outra saída. Hoje a gente vê o povo nessa angústia de falar de segurança, nessa repressão, tanta coisa que nós estamos vivendo, mas nós sabemos que tudo é a base da educação. O Cristóvão Buarque, que é o senador do nosso partido, do PDT, ele fala, ele tem contas em números, que se a União investir 7% da arrecadação do bolo do orçamento da União em educação, inclusive na valorização dos nossos ensinadores, dos nossos professores, valorizando os nossos professores, porque na verdade hoje há uma perda salarial por tamanha responsabilidade que vive hoje e a pressão que vive os nossos professores, porque isso é uma realidade, é você pegar crianças de várias famílias, de vários vamos dizer assim, de ensino cultural, formação cultural dessas famílias, colocar tudo dentro de uma sala de aula e dizer, ó, que nós precisamos ter mais dentro desse horário aqui, da grade horária, nós precisamos nos entender. Isso é terrível. Existe professor que no final da sua carreira, próximo à sua aposentadoria, ele termina com um problema de saúde. De tamanha é a pressão. Ele vive uma pressão da mãe, ele vive a pressão do aluno todos os dias, ele vive a responsabilidade que é a direção da coordenação da escola, e ele tem ali o seu nome ali também para zelar. Tem os direitos humanos, que dependendo da forma que ele atuar com... Então existe todo um processo, uma carga em cima dos professores, que tem que ser uma luta que não pode parar, eles precisam ser melhor valorizados. Então tudo isso, dentro de um regime democrático, está se organizando. Então eu trouxe também essa informação, que é importante saber que agora as nossas escolas municipais vai ser todas dirigidas a partir de agora com os diretores, vice-diretores, né, também com as diretoras e vice-diretores, escolhidos pela população local, quem vive naquela comunidade, que vai estar ali interagindo. E um pedido foi o que o prefeito Gilmar fez a todos esses que tomaram posse nas escolas, para que eles pudessem, sem dúvida nenhuma, dar oportunidade à comunidade e chamar a comunidade para fazer parte, para entrar, para conhecer a escola e vir participar, interagir, porque ali é um local de educação e com certeza vai dar oportunidade de transformação aos jovens e os adolescentes que ali estão para aprender o ensino. Tem dúvida nenhuma, o SEC é uma entidade de conselhos comunitários, o SEC e tem o seu papel, né, apesar da situação que se encontra nessa hora, né, a questão aí acompanhado pela imprensa e pelas pessoas, pelos presidentes de bairro, né, uma situação que passa a ser resolvida. Mas eu não tenho dúvida da força, da sua pujança, tudo isso, mas precisa resolver. Enquanto isso não resolveu, está caminhando para resolver, o que o William Alvorada fiz com a minha equipe? Nós, lá na lei, no artigo 6º, lá existe 3 situações que não pode receber verbas públicas, por exemplo, sindicatos, cooperativas e associação de bairro. Eu suprimi no artigo 6º, parágrafo, salvo engano, 3º, onde eu pus na plenária e foi votado pelos demais colegas vereadores, abrindo e dando a oportunidade, a partir de agora,
que o prefeito deverá estar sancionando já para ser agora uma lei de fato, onde as associações vão poder agora receber verbas públicas, fazer parceria com o município. O que é receber verbas públicas? Quando nós falamos verbas públicas, não é verbas públicas em si, é poder dizer, olha, a minha associação, eu posso agora dirigir aqui uma escola nessa região. Eu posso aqui ter uma creche agora onde a minha associação vai prestar um serviço à população. Não é nem a prefeitura, são parcerias que vão ser feitas. E não podia. Se eu não tivesse feito esta lei lá, suprimindo esse artigo, eles não poderiam receber. Então, a partir de agora, eu não tenho dúvida nenhuma, já está sendo criado. Eu fiz um requerimento ao secretário Murilo Ferreira, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, para que pudesse ser formado esse conselho, né? Esse conselho está sendo formatado, as reuniões aconteceram por toda a cidade, chamando os presidentes de bairro que participassem ali, e cria agora um conselho, né, municipal, para que possa deliberar e que possa todo o que for pedido das nossas associações agora passa por esse conselho. Nós temos duas perguntas aqui dos internautas, o Renato Cury e o Marco Crepaldi, vereador. Vamos iniciar aqui a pergunta do Renato, que ele pergunta sobre a lei que regulamenta os elevadores e também sobre o projeto Adote uma Nascente. Nós vamos responder você que está aí na internet. Acompanhe o Facebook, canal comunitário de Uberlândia. Em relação ao projeto de lei dos elevadores, o que nós vimos no nosso primeiro mandato foram algumas pessoas que trouxeram até nós, trazendo a preocupação em relação à manutenção e segurança dos elevadores. Muitas das vezes as empresas, as próprias empresas, elas vêm, instalam um elevador e depois a manutenção acaba ficando, essas pessoas desaparecem do mercado, não tem ali vamos dizer, uma responsabilidade com isso. Esta lei ela veio trazer a regulamentação no seguinte aspecto, que possa ter dentro do elevador um telefone emergencial, que as pessoas, porque existem pessoas que têm pânico, se acabar uma energia ou tudo, um elevador para determinada altura ali, a pessoa entra em pânico. Então que ela tenha ali um telefone, que ela possa ter um contato para fora ali, que ela possa expor, né? Então tudo isso, que ela possa ser regulamentado com câmera, hoje já tem as câmeras, vários setores já têm instalado isso hoje, mas que o principal seria uma vistoria da prefeitura, dos seus agentes, de um elevador de um prédio que foi montado há 40 anos atrás ou 50 anos atrás. Como é que está a condição de funcionamento desse elevador? Então é nesse sentido que é a nossa preocupação em trazer esse projeto de lei para que possa pedir essa manutenção e estar relatando sempre a respeito dessa manutenção que é a segurança das pessoas, ou seja, as pessoas em primeiro lugar sempre. Esse projeto de lei nosso, que é Adote uma Nascente Urbana, é um projeto que nós recebemos alguns ambientalistas, pessoas que têm buscado essa oportunidade em preservar aquilo que é o meio ambiente e a questão das nascentes. Uberlândia tem 27 nascentes urbanas. E se nós não fizermos alguma coisa como lei, de fato, seja ali, trazendo a responsabilidade de fato, falando, ó, isso aqui agora é lei, nós não podemos agora, simplesmente pela questão do poder econômico ou da questão para especular, para vender mais lote, e tampando todas essas nascentes. Então o projeto Adote uma Nascente é dizer, olha, a empresa X ou a empresa Y, ela quer adotar aquela nascente. O que a empresa ganha com isso? Aí lá está dizendo no projeto onde ela vai procurar a Secretaria de Meio Ambiente e vai fazer essa parceria, buscando esses dados. Lá nessa nascente vai ter então o nome dessa empresa, ela vai ser cercada, ela vai ser cuidada e esta empresa vai receber um selo verde da Secretaria Municipal dizendo, olha, a minha empresa tem compromisso com o meio ambiente. Então seria um certificado da Prefeitura dizendo que essa empresa privada, ela também tem dentro do seu cunho social a responsabilidade de integração dentro da cidade e estar lá se responsabilizando pelo nosso meio ambiente e específico essas nascentes que são aqui dentro do setor urbano da nossa cidade. Aí a pergunta respondida pelo vereador, direta aí do Renato Cury, que fez a você essa pergunta. Bom, vamos responder então, vereador Marco Crepaldi, ele faz uma comparação do tráfego de ônibus da cidade de São Paulo, que Uberlândia nem se compara do tamanho. Uberlândia hoje nós temos aí aproximadamente quase 800 mil habitantes, mas caminha aí sem comparação com a cidade de São Paulo, que é milhões de habitantes. Mas devido a esse tráfego, por que o Vale Transporte da cidade de Uberlândia se compara quase ao valor da cidade de São Paulo, sendo que Uberlândia se trafega menos? Eu vou falar em dois momentos aqui.
Desde o ano de 1960, as indústrias brasileiras de automobilístico têm incentivado as pessoas a comprar automóveis. De todas as formas. Tem facilitado, tem feito vários financiamentos, tem proporcionado às famílias que têm o seu automóvel. Todo mundo gosta e é importante, a gente não vê dúvida nisso. Agora, logicamente que com os grandes setores urbanos, igual São Paulo, igual Uberlândia e outras, as nossas capitais aí dos nossos 27 estados, vai se aumentando a cada dia mais o número, né, de veículos, onde a gente se vê uma pessoa só dentro do automóvel. É muito difícil você ver duas, no máximo 3 pessoas. Então, essa vazão, esse espaço que é ocupado por uma só pessoa dentro dos automóveis, ele vai tomando ali, sem dúvida nenhuma, os grandes setores urbanos e vai se enchendo, né? Enquanto deveria ser o contrário daquilo que é feito em outros países. Dar oportunidade ao transporte público, ou incentivar ou criar políticas públicas para que possa o transporte público ser com mais qualidade e que possa levar as pessoas até o seu trabalho. Porque nós temos um inverso aqui. As pessoas, às vezes, têm na sua concepção que andar no transporte público ela é para as pessoas menos favorecidas. Ou seja, não, eu não posso porque eu tenho o meu carro, o meu conforto e tudo. Então, falta realmente, dentro do transporte público brasileiro, a oportunidade de ter o conforto. De dizer, olha, eu sou um empresário na cidade, mas quem falou que eu não posso ir dentro do transporte público? Tranquilamente, mas para isso precisa as políticas públicas, os nossos deputados lá no Congresso, os nossos deputados debaterem isso, os nossos governadores, para que possa ter políticas públicas voltadas para incentivar as pessoas a andar no transporte público. Porque hoje, uma cidade do tamanho que é Uberlândia, nós não temos dúvida, né, em relação a São Paulo e aqui ser o mesmo valor. Normalmente é uma planilha que é feita e essa planilha ela é praticamente em cima dos custos por quilômetros rodados. Mesmo que São Paulo, por exemplo, tenha as linhas, mas ela não corta toda a São Paulo ali, não tem não é o mesmo ônibus que começa num setor oeste de São Paulo e vai até o leste ou até o oeste, não é isso. Ele tem por setor, então ele roda em cima de uma planilha que existe, uma grade de terminais. De terminais em terminais, até ao metrô do estado lá na capital de São Paulo. Então ele chega até o metrô, que já é uma outra situação também de transporte público. Então Uberlândia não é diferente. O que eles fazem? Eles fazem em relação ao custo de pneus, a relação ao custo do óleo diesel, a questão dos prestadores ou os colaboradores, que são os motoristas, os cobradores, a manutenção dessa estrutura que envolve tudo isso. Então, com isso faz que procure achar o valor. Na verdade, o secretário Alexandre Andrade, ele fez um excelente trabalho, debatendo com os jovens, debatendo com os estudantes, debatendo com todo o conselho, na pessoa do Frank, que é quem representa de fato o transporte público na cidade de Uberlândia, legitimado, né? Então eles fizeram várias reuniões, vários debates para chegar a esse valor. Na verdade seria passar de R$3. Mas ele conseguiu aí diante dessa forma e trouxe 2 questões que também está no plano de governo de Gilmar Machado, que é a questão do transporte gratuito às pessoas com 60 anos de idade e também reduzir o passe escolar para 50%. Ou seja, então foi cumprido já essas 2 questões também, que era uma proposição dele no seu plano de governo. Mas nós temos que trabalhar, todos nós que estamos no meio da política, e às vezes você vai dizer, nossa, mas como que nós vamos poder chegar a tanto? Nós temos que trabalhar a oportunidade de ter o transporte público gratuito. Você fala, mas como é que nós temos condição para isso? Tem. O Brasil é um país novo, você falar, por agora talvez não tenha, mas se a gente começar a debater isso, é um dinheiro do povo que vai voltar em benefício para o povo. Então tem condição sim de fazer licitação futura, a gente não sabe quando, isso é muito, muito distante ainda essa questão, mas precisa começar a falar isso, precisa começar a debater, são políticas públicas, porque ali de alguma forma vai fazer a licitação e as empresas então vai receber dos municípios, dos estados, então é o dinheiro, é o povo que vai estar pagando da mesma forma, mas que não seja ali nessa questão diária, que seja pago ali. Por exemplo, eu tenho um projeto que é o projeto com Wi-Fi nos ônibus, no transporte público da nossa cidade, trazendo a gratuidade 15 minutos para as pessoas que estão dentro do ônibus.
as pessoas possam ali acessar os seus notebooks ou os seus celulares e até que ele faça a sua viagem para o seu trabalho ou retornando para a sua casa, ele possa estar ali acompanhando. Hoje nós temos um percentual alto hoje no Brasil que acompanha hoje em forma do Facebook, em forma de e-mails, enfim, acaba tendo ali esse convívio ali. Então é uma oportunidade que pode ser criada em todos os ônibus, ter ali um modem, né, onde ele possa ali dar oportunidade aos usuários para que ele possa acessar a sua internet dentro do ônibus. É uma forma dele fazer a sua locomoção também, ou trabalhando, ou fazendo ali, adiantando os seus trabalhos do dia. Então, tudo isso é políticas públicas, tem que ser discutido. Nós estamos agora, já apresentamos o ano passado, o nosso projeto da Domingueira. A Domingueira é o transporte público na cidade de Uberlândia a R$1 aos domingos. Então o projeto já foi tramitado, já passou nas comissões, estamos debatendo dele. Mas para que isso aconteça, ele dá, para o senhor ter uma ideia como é que é complicada a questão do transporte público. Eu digo complicado no sentido de valores e números, porque o que ocorre nesta hora? Uberlândia tem 220 mil pessoas que utilizam o transporte público por dia. Todos os dias. Aos finais de semana, nós temos 60 mil pessoas que utilizam o transporte público. Então, o nosso projeto do meu gabinete, de nossa autoria, junto com a nossa equipe que nós desenvolvemos, é a Domingueira, transporte público aos domingos a R$1. Por que nós fizemos isso? Para assegurar às pessoas a qualidade de vida, para assegurar às pessoas que ele possa passear com a sua família, que ele possa ir ao Parque Sabiá, que ele possa conhecer os distritos, porque hoje nós temos o transporte público hoje, Fabiano, toda a nossa região hoje, no Taperão, no Cruzeiro dos Peixoto, no Miraporanga, em Martinésia, nós temos hoje ônibus desse mesmo valor que é a passagem aqui por todos esse setor. Se você pegar de Itapuirama até Miraporanga, nós vamos ter aí 150 quilômetros. Sabe quanto nós vamos pagar? R$ 2,85, se nós quiser fazer esse trabalho. Aos domingos, com o nosso projeto de lei, nós vamos pagar R$1. Então é preciso o sistema integrado. Nós temos o nosso sistema integrado. Ele pode entrar dentro do ônibus lá em Itapuirama, vir para o setor urbano aqui, ingressar dentro do outro ônibus e ir até Miraporanga por R$ 2,85. Respondendo aí do Marco Crepaldi, que tem a sua segunda pergunta, para a gente encerrar o quadro e ir para os agradecimentos, que ele fala também sobre os postos de gasolinas. Tem como os políticos da nossa cidade interferir nesses aumentos abusivos que acontecem dentro dos postos aí do petróleo da nossa cidade? Na verdade, nos limita, Fabiana, a questão da regulação ou a regulamentação em relação ao petróleo. Ela foge da alçada da questão vereador. Nós não teria essa... Pode até alguém, às vezes, fazer um movimento, mas é movimento. Na verdade, quando você pegar ali, hoje tem o presidente da Petrominas, pessoas que estão dentro de tudo isso e que vive isso, ela é uma questão acima, ela acaba falar e estar ao lado das pessoas, estaremos sempre. Agora, precisa ver o que acontece aí mediante a questão do álcool ser caro desse jeito. Porque quando fez os carros a álcool, as pessoas soltaram o carro a o álcool era uma coisa mais barata, era um petróleo alternativo, um combustível alternativo, onde nós poderíamos ali optar. Hoje está empatado aí com a gasolina. Então, precisa os nossos congressistas, os nossos deputados federais, chamar os governadores de estado e fazer uma política mais em cima, mais macro, para que possa até chegar até a nós aqui. Porque, na verdade, daqui para lá, aqui seria o início de uma fala, e é importante, mas a força realmente para debater uma política de regulamentação na questão de petróleo, na regulamentação em geral de tudo isso, ela acaba fugindo um pouco daquilo que é as nossas atribuições como legislador municipal. Deixo você também na nossa página, no nosso perfil, a sua pergunta, porque a chapa está quente. Quero então aqui agradecer por esta oportunidade que vocês nos deu, né, o Ailton Lima, a você, Fabiano, também, né, toda a equipe da TV Cidadania, dizer os nossos telefones é o 3239-1221 e o meu celular é 9992-1904. Então, muitas das vezes as pessoas até perguntam, mas você passa o seu celular? Na primeira legislatura eu distribuí 100 mil cartão pela cidade. Muitas das vezes as pessoas me ligam, eu já conheço o orelhão.
Mas me liga e fala, você está no Orelhão, na Rua 5, no Morada Nova, ou você está em tal, então a gente vai identificando com isso. E é uma ferramenta muito útil, um celular, para quem quer trabalhar, ele ajuda muito nessas demandas, às vezes a pessoa quer uma informação. Então, lá, fala com a nossa assessor, se precisar do nosso gabinete móvel, que vai até a sua região, é só solicitar, estaremos lá com o nosso gabinete. E o nosso gabinete, sempre que é solicitado, nós vamos aos finais de semana. Muito obrigado pela sua audiência e voltamos breve com mais vereadores aqui no estúdio do Canal 7.